Tudo bem, queridos? Graça e paz, como é que vocês estão? Maravilha. Mais uma semana respondendo o questionário 26 e eu na minha presença, na presença ilustre do meu pai, do grandiosíssimo Quinho, Francisquinho, que está mais uma vez conosco aí. Tudo bem? E aí, pai, tranquilo? Vamos lá, rapaziada. Parece que a semana teve umas perguntas cabulosas. Cabulosas. Caramba. Esses caras vão sofrer para responder Vamos aqui, mas vão sofrer. responder. Caramba. Vamos lá, ver se a gente ajuda, né? Eles responderam. Mas uma coisa importante que eu vejo, assim, a participação das pessoas. Dedicação. Pouquinho, legal demais, que tudo que nós estamos fazendo aqui é para que esses nossos amados, mas mal acabados, tenham constância na leitura da palavra. Maravilha. Porque é verdade isso. À medida que uma pessoa teve já como dinâmica da sua vida, como administração da sua vida, o hábito de leitura da palavra, esse sim nós fizemos um bem muito legal. Com certeza. Aí, sim. Porque eu não vejo jeito de progresso, não vejo jeito. Lembra para trás, quem é que hoje, presta atenção, quem é de antigamente que hoje uma pessoa assim, bonita na fé, como uma samambaia caindo? Não vejo, rapaz. Por quê? Desconhecimento da palavra. Muita festa, era muito gostoso, mas não permaneceu. Infelizmente, que judiação. Você lembra disso, Guilherme? Quantos caras que passaram com a gente? Verdade. Muitos. E aí você precisa buscar quem é que está sadio. Fica difícil. Mas quanto a vós, temos uma coisa melhor para vocês. Não queremos isso. Queremos que eles sejam firmes, maravilhosamente firmes. Em nome de Jesus. Palavra de Epáfras a Paulo. Ele diz a Paulo, Epáfras, ele é o missionário lá de Colossos, no livro aos Colossenses. Ele no final, Paulo falando que nunca tinha ido lá. Coitado. Ele falou assim, Epáfras, que está preso comigo, ele combate nas suas orações por vocês, para que vocês sejam firmes e perfeitos e plenamente seguros da vontade de Deus. Exatamente. Firme, perfeito e plenamente seguro, uma pessoa desse jeito só vai conseguir isso pela leitura e meditação da palavra, esse homem é indestrutível. Isso foi, inclusive, foi seu conselho antes da sua pré-morte, que você fez um culto, falou, foi exatamente isso. Que legal. Eu já não me lembro. Ficou fixado, porque pensei que ia morrer, né? E vai que o velho morre mesmo, caramba. Vamos guardar esse negócio aí. Pergunta número 1, vamos lá, sem mais delongas. Estamos em Atenas. Qual é a próxima cidade do nosso roteiro? Vamos ver o que o irmão respondeu. Boa noite, Dani. Mandar o áudio aqui da resposta, sobre a resposta da questão. Resposta à questão não houve muita divergência e para onde Paulo foi depois de Atenas. E a resposta é: ele foi para Corinto. Obrigado, Dani. Pastor Eros, é isso mesmo, Pastor Eros? É isso mesmo. Só lembrando, nós estamos circulando, estamos viajando com Paulo nas suas viagens missionárias. Fascinante essa jornada, hein? Então, ele está saindo de Atenas, caminho a Corinto, está indo para lá e vai ver coisas, né? Por exemplo, a aflição de Paulo pelos Tessalonicenses. Aí encontra-se lá com Timóteo, que veio de lá, que não há registro que Timóteo passou em Atenas. Parece que Paulo ficou em Atenas e Timóteo, eles se encontraram em Corinto. E havia uma aflição dele, um momento muito legal. Então quer dizer que daqui a pouquinho a gente está entrando em Coríntios? 1ª e 2ª Coríntios? Isso, Corinto, exato, no livro de Coríntios. E depois, na sequência, Éfeso, mas isso não é agora, você vai gerar tanta pergunta de Éfeso. Misericórdia. Vamos lá. Pergunta número 2. Primeira pergunta tranquilinha. Pergunta número 2. É possível alguém adorar um Deus desconhecido? Seria isso de fato adoração? Vamos ver o que a nossa irmã respondeu. Oi, Daniel, aqui é a Leda. Eu fiquei responsável pela questão número 2. Houve uma divergência de respostas e eu vou dizer o que alguns irmãos responderam no grupo e a minha resposta final. A questão é a seguinte: é possível alguém adorar a um Deus desconhecido? Seria isso de fato adoração? Algumas pessoas responderam que sim, é possível adorar a um Deus desconhecido. Muitas pessoas adoram deuses desconhecidos e inúteis, só querendo benefícios. Fazem isso por tradição, cultura ou medo. E se basearam no caso dos atenienses, que ergueram um altar ao Deus desconhecido. A minha resposta final é a seguinte: creio que não é possível adorar a um Deus desconhecido.
Adoração, segundo o dicionário, significa ter grande apreço por, reverenciar. É o ato de amar de modo intenso. Portanto, para adorar de fato, é necessário conhecer o que ou quem se está adorando, estabelecendo um relacionamento. No caso de Atenas, foi erguido um altar ao Deus desconhecido. Isso está em Atos 18, 23. Pelo simples fato de a cidade estar entregue à idolatria. Como os atenienses cultuavam deuses em todas as áreas de suas vidas, resolveram erguer esse altar para não desagradarem um possível Deus que pudesse existir sem que eles soubessem. Queriam livrar-se da possível ira desse Deus. Isso não é de fato adoração, mas sim superstição, conforme Paulo fala em Atos 18, 22. Em ambas as respostas, ficou decidido que não é uma adoração verdadeira, não é de fato uma adoração, mas alguns acreditam que é possível sim, e a minha resposta é essa, que eu acho que não é possível adorar um Deus desconhecido. Caramba! E agora? Cara, Saia dessa, que meu trau! camarada. E agora? Bola dividida essa, hein? Bola dividida Mas essa. a primeira questão é unânime que a adoração de verdade não é. E aí existe uma discussão sobre a terminologia adoração ou idolatria. Então aí acho que essa confusãozinha houve. Mas que de fato pessoas colocam ideias e objetos no lugar de Deus para ser de culto, acontece. É sempre lembrando, viu, Leda, e demais pessoas, sempre o seguinte: o que significa Deus? O que Deus representa para mim? E em resposta a isso, você vê o Salmo 43. O Salmo 43 diz assim que Deus é a minha alegria e o meu prazer. Então veja bem, a expressão de Deus é a minha alegria. Quinho, minha alegria. Amém. Você está alegre com o Senhor, Quinho? Nossa, sempre. Ele é o seu prazer? Meu prazer. Esse é o Deus verdadeiro. Então, essa é a adoração, aquele que é realmente. Então, você vê hoje aí pessoas do mundo, por exemplo, Maradona. Morreu a semana, caramba. Mas ele trouxe muita alegria e muito prazer para o povo argentino. E o povo, você vê essa comemoração deles aí, é um louvor assim, que como assim, Maradona, você está sendo, olha, aclamado. Adoração, mas é uma adoração inútil, volátil. Igreja, né? Tem uma igreja maradoniana. Mas como é que pode uma coisa dessa? Quem é pastor? Deve ser o chefe da torcida uniformizada do Boca. É ridículo. Mas entenda, sem sentido, sem nenhuma expressão de retorno, adorar ídolos inúteis, coisas que não são, mas as pessoas podem ficar de tal modo assim, embevecida com a alegria que o ídolo me traz, que eu fico e eu ponho no meu quarto de dormir fotografia do meu time, do meu ídolo, eu boto as camisas dele, cara, ele representa para mim a minha alegria e o meu prazer. Nesse sentido, a verdadeira, Leandro, você tem toda a razão, a verdadeira adoração não tem nada a ver com isso. Mas para aquele que não conhece, ele adora ídolos inúteis, ídolos vãos, ídolos que não trazem alegrias momentâneas e prazeres momentâneos. Também uma outra maneira de ver, já falando de futebol, os ídolos de antigamente, hoje eles são caricatos. Ninguém fala, por exemplo, você pegar Romário, o cara foi adorado, mas hoje ele fala mal dele, acabou aquela expressão de adoração, de glória e tudo mais. Mas acho que passei a ideia. Não, perfeito. Entendeu, Leda? Mas você tem direito de falar assim, não é isso. Não, mas só a terminologia, todo mundo está pensando a mesma coisa. Mas só que o apóstolo Paulo fala, vocês adoram o que vocês não conhecem. Então dá a impressão, quando ele fala adoro, existe uma adoração. Vocês têm alegria e prazer naquilo que não conhecem e pior, não existe. Exatamente. Pelo amor de Deus. Mas é um termômetro, né? O que te causa alegria profunda na sua vida? Eu, na minha vida, o Daniel Quinho, eu adorei Santos. Eu me prostrei a Santos. Eu via com a minha mãe no Santíssimo, fazer a guarda do Santíssimo toda terça-feira à noite, cara. Eu vim por 6 horas, 6h30, mas era muito chato. Tava jogando bola, tinha que tomar banho e sair rápido. Eu não gostava disso, cara. Mas eu e a Drauzio ia lá com a minha mãe, lá, adorar o Santíssimo. Guarda do Santíssimo. Eu fiz muito, sem entendimento. Pelo contrário, para mim, não dava prazer nenhum. Será que dava prazer para minha mãe? Ficar ajoelhado meia hora lá naquele lugarzinho lá. É muito árido, né? Meu Deus do céu. Cara, a religião é muito árida. Adorar a religião. O não conhecimento. Então, estou voltando aqui, todo o esforço para que as pessoas conheçam, se envolvam com a palavra, para conhecer o caráter de Deus, conhecer a história de tudo aquilo que Deus fez, pelo seu imenso amor e misericórdia. Ele é maravilhoso. Sem contar também que o ser humano tem a necessidade de adorar alguém. Isso é verdade. Até que lhe seja revelada a verdade,
Ele tem que adorar alguém. Aí seja um personagem de futebolístico, ou seja uma coisa ou outra. Tem gente que dá até vida. Político também, né? Entendeu? Por isso ele sacrifica até a sua própria vida, porque ele tem essa necessidade. Então é nesse sentido, o ser humano ele tem essa necessidade de adorar alguém, e eu creio que ele adora, sim, né? Até que seja caído das escamas dos olhos dele, que está adorando um Deus errado, ele vai adorar esse Deus errado. Político também, viu? Muito político. Nossa, você viu o que o homem falou? Ah, misericórdia. Pessoas em proeminência sempre tem pessoas que adoram, né? Mas o próprio Criador fez isso, né? O ser humano já nasce com essa disposição de adorar. Só que por causa do pecado começa a adorar vários outros seres e coisas e não o Deus verdadeiro. Em vez de adorarem a Deus, passam a adorar o bezerro de ouro que faz. Caramba. Pergunta número 3. Opa! E aí? Como forma de adoração, os antigos sacrificavam animais e alguns até os próprios filhos. Qual é o sacrifício verdadeiro ou adoração verdadeira? Então, um áudio um pouquinho longo da Jaque. Vamos lá. Boa noite, Daniel. Respondendo à questão 3 do questionário 26. Como forma de adoração, os antigos sacrificavam animais e alguns até os seus próprios filhos. Qual é o sacrifício verdadeiro ou adoração verdadeira? Em 1 Samuel, capítulo 15, versículo de 22, diz que o Senhor tem prazer em que se obedeça a sua palavra. A obediência é melhor do que o sacrifício e a submissão é melhor do que a gordura de animais. Jesus fez o sacrifício completo na cruz do Calvário. Portanto, não há mais espaço na nova aliança para outro tipo de sacrifício. Servir a Cristo envolve sacrifícios, sim, mas aqueles que estão de acordo com sua palavra. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, lemos: Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Romanos 12, capítulo 12, versículo 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Salmo 51, versículo 17. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Hebreus capítulo 13, versículos de 15 a 16. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Portanto, obediência e submissão ao Senhor, espírito quebrantado e contrito, santidade, sacrifício de louvor, prática do bem, são apenas algumas formas de adoração a Deus. Em João, capítulo 4, versículo 23, também vemos que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Portanto, entregarmos nossa vida ao Senhor para sermos conduzidos por Ele, sacrificando nossas paixões, desejos e vontades, fazendo morrer o nosso eu, nosso serviço a Deus se torna um sacrifício de aroma suave. Uma vida que expressa Jesus em toda a sua essência, que é fruto de um coração transformado. Aleluia! Caramba, carimbaço. Foi perfeito. Carimbaço. A história é essa mesmo, sacrifício. Eu tendo coisas, eu poderia fazer coisas lícitas, mas eu prefiro as coisas do reino de Deus e deixo de me preferir, preterir-me. E aí, isso sempre, Quinho, é obediência. É a vida do filho em mim. Sempre lembrando o seguinte: Adão, o desobediente, Cristo, o obediente. Cristo em vós, a esperança da glória. A obediência do Filho através da minha vida. Aí eu expurgo tudo aquilo que não convém. E Ele me capacita com o poder que vem dEle. E aí eu digo assim, não quero isto. Sacrifício. Mas ela foi brilhante. Ela é a esposa do Paulo. Paulo. Ela precisa ver um dia que esse palhaço venha para cá. Meu irmão Lucas, queremos você aqui. Queremos você aqui. Precisamos marcar um dia desse fim de ano até que eles pudessem vir para cá visitar a gente, caramba. Ficar com a gente aqui. Ficar aqui em casa, aqui, tal e coisa e tal. Aqui em casa. Vamos gravar um vídeo junto aqui, ó. Pronto, senta aqui do lado, tal e coisa. Mas perfeitamente, graças a Deus,
comungamos no mesmo pensamento. Mas é muito legal essa ideia vinculada à adoração a sacrifício, né? A sacrifício, graças a Deus que o sacrifício que é aceito diante de Deus é o sacrifício de Jesus, do santo perfeito. E quando a gente está nele, a partir do momento que a gente está nele também, a gente tem que ser um sacrifício vivo. Porque o sacrifício vivo, eu renuncio. Não existe adoração de verdade sem sacrifício. Se você não renuncia nada pelo Evangelho, você não está adorando a Deus. Que adoração? Que adoração? Isso é muito profundo. Isso, né? Se você não renuncia nada da sua vida por conta de Jesus, você não adora em hipótese alguma. Pesado. Vamos lá, pergunta número... Olha o cachorro chegando. Olha o cachorro chegando. Pergunta número 4. Em Hebreus 11 está escrito que Moisés viu o invisível. Como pode ser isso possível? Vamos ver o irmão chamado aqui. Bom dia, a paz do Senhor, pastor Daniel, pastor Eros. Hoje eu vou responder a pergunta número 4. Em Hebreus 11 está escrito que Moisés viu o invisível. Como pode ser isso possível? Resposta. Em Hebreus 11 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê. Moisés deixou o Egito pela fé, sem pensar nas consequências e crendo que Deus estaria sempre com ele. A fé nos faz ver o invisível. À medida que conhecemos mais o Senhor, há uma ação sobrenatural em nós. Beleza, deixa eu me antecipar. Beleza. Ô Cecília, você foi muito brilhante, exatamente. Ver o invisível só é possível pela fé, a fé. E à medida que eu cresço em fé, e entendendo, para crescer em fé, eu preciso crescer no conhecimento de Deus, parece que a minha miopia vai sendo curada. Caindo as escamas dos olhos. Caindo as escamas eu vejo. Começa a ver além do visível, começa a ver o invisível. Maravilhoso, certo, Quinhão? Perfeito. Fé é o que faz ver o invisível. Exatamente. Aleluia. Quem não tem fé não viu nada, literalmente não viu nada. Pergunta número 5. Por que desprezamos os pensadores ou sábios segundo o mundo? Vamos ver. João, vamos ver o João. Olá, pastores. É o locutor. Questionário 26, a questão 5. Por que desprezamos os pensadores ou sábios segundo o mundo? Geralmente, pensadores ou sábios são ateus e está nas escrituras sagradas como segue: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucuras, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Abraços. Maravilha. Olha, eu vou dizer para você, o locutor, o dia que nós tivermos uma rádio, ele vai ser nosso locutor. Preciso, perfeito, é isso mesmo, não tem a menor sensibilidade. Eu estava falando antes da reunião, estava falando que de vez em quando eu vejo na televisão os nobres, os sábios nobres desse mundo. Leandro Carnal, depois tem aquele Mário Cortella, os caras fortes. Diga pra mim, Quinho, o que importa essa sabedoria, porque a sabedoria morre com ele. Só é, na verdade, é um perfume que o cara quer exalar, quer adornar, não tem substância, não mata a minha fome interior. Mas nada, não aceitamos. Essas palavras e nada é perfeitamente, absolutamente iguais. Mas nada. É bonito, né? Bonito. Não faz Eu acho o Cortella, inclusive, ele fala bonito, cara. Eu quero ver se eu falo desse jeito pra pregar com ele. Assim, cara, não vale nada. Olha, de vez em quando eu recebo assim, sabedoria desse mundo, pensamentos positivos assim. Hoje o seu dia vai ser interessante, vai ser muito bom, porque aí pense positivo. Não vale nada, caramba. O que tem valor, Rosana, o que tem valor é a palavra de Deus. É ela sim que me traz um aditivo, um componente, uma proteína para que eu avance, cara. O resto, sai pra lá. Pergunta número 6. Uma vez que Deus nos dá a vida, a respiração e todas as coisas, o que podemos dar-lhe? Poxa vida, é uma pergunta boa. Maurício. Resposta da questão número 6. Se Deus deu todas as coisas para nós, inclusive a nossa salvação, o que nós podemos dar
para Ele é nada mais nada menos do que consagrar a Deus toda a nossa vida, tudo que nós somos e tudo que nós temos, e levar a palavra de salvação a todas as pessoas desse planeta. Amém. Amém. Expressão de obediência, de obedecer. Quinho, olha, a característica essencial daquele que se diz cristão é aquele que obedece. Aquele que obedece à voz do Espírito. Ele anda atrás de mim, como diz lá Isaías 30, 14, eu acho, ou 21. Depois eu preciso até ver isso, que é a segunda vez que eu não me lembro. O Espírito atrás de mim, ele diz assim, não, nem para a direita, nem para a esquerda, para frente. Ele vem, Quinho, agindo na minha vida, assim, no detalhe, no varejinho, né? Não tem jeito mesmo. Maravilha. Então tudo que nós entregamos a Ele, não existe nenhuma mérito nosso, porque tudo que nós entregamos foi Ele que nos deu primeiro. É isso que é. Não existe meritocracia nenhuma diante do Senhor. E como gratidão, cara, eu quero gastar, não como ativismo, como gratidão, gastar a minha vida, Quinho, meu fôlego de vida, nas coisas do reino de Deus, como forma de gratidão, de agradecimento, Senhor. Ele deu tudo para nós. Deu tudo. E lembra sempre, pode falar aqui. Uma coisa bacana é o seguinte, que essa questão da obediência não é uma coisa forçada, mas é uma coisa leve, que aquele que habita em nós, que é o Espírito Santo de Deus, parece essa leveza. Não existe nenhuma frustração. A gente faz por prazer, né? Sabendo que a nossa carne não habita bem algum. Então você vê que o Senhor, ele é tudo pra gente, tudo. Então você não tem, e mesmo essa obediência, ainda devemos muita coisa ainda ao Senhor. Mesmo tendo essa tudo por gratidão, é tudo leve. Ele nos trouxe, olha que palavra, ele nos trouxe ao lugar onde estamos. Não fomos nós que chegamos. Eu estou vivendo a minha vida um pouquinho maravilhoso. Eu com a minha velhinha aqui, cara, rapaz, delicioso, meu Deus, cara, muito legal. Mas aonde eu estou, ele me trouxe. Mas para chegar, muitas vezes eu achei que eu era um bastardo, era uma pessoa que Deus não estava se importando comigo. Exatamente. E ele não fala, impressionante. Não fala. Impressionante. Ele não pode negar-se a si mesmo. Ele não fala. Aí você fala, mas pai, mas agora que eu estou querendo mais e mais do Senhor, acontece essas coisas não saem do lugar. E dá a impressão que ele fazia assim, e ficava quieto, não falo nada, cara. E aí a minha aflição. Mas estou no lugar, olha, deixa eu falar para você, irmão querido, estou vivendo os meus melhores dias. Um prazer, cara. Aqui junto com a minha velha, as flores aí, cara, rapaz, não tem igual. Ele nos trouxe, estamos aonde ele nos trouxe. Tudo é dele. Tudo é dele. E aí você diz, o que eu vou fazer? Ah, não, agora eu vou viver em Ubatuba. Ai, que miséria, Quinho. Pelo amor de Deus, eu quero passar agora os meus dias contemplando o mar. O final do dia, eu quero nada, eu quero cumprir o meu ministério. Amém. Por número 7, como Deus fez todos nós de um só Adão. Como então você entende Gênesis 6, Mateus 22, 23 a 33? Quem seriam os filhos de Deus? Meu Deus. Pergunta periclitante. Vamos ver aí. Meu Deus do céu. Oi, Dani, tudo bem? Vou mandar o áudio da pergunta 7. Como Deus fez todos nós de um só Adão? Como então você entende Gênesis 6 e Mateus 22, do 23 ao 33? Quem seriam os filhos de Deus? Tem uma argumentação que diz que os filhos de Deus são anjos, mas de acordo com Mateus 22, 30, os anjos não se casam nem se dão em casamento. São seres assexuados, sendo incoerente esse argumento. E tem outro argumento que eu achei coerente, que é o seguinte, que os filhos de Deus eram os descendentes de Sete, que eram um povo temente a Deus. E os filhos dos homens eram os descendentes de Caim, que foram amaldiçoados. Os filhos de Deus começaram a se interessar pelas filhas dos homens, corrompendo a semente de Deus, misturando-se com a idolatria, politeísmo, superstição e paganismo dos descendentes de Caim, resultando em uma linhagem de homens maus e perversos, onde Deus decide mandar o dilúvio para destruir a raça humana, que havia se corrompido.
Somente Noé e sua família foram salvos através da arca. Então, esse argumento eu achei bem coerente, bem bíblico. E é isso aí, tá bom? Um beijo. Maravilha, queria ter uma irmã assim. Caramba, eu queria ter uma filha que nem ela. Caramba, viu? Poxa vida. Preciso? Por favor. É tudo que eu creio, exatamente como eu creio. Exatamente. O Quinho, anjo, tem relação sexual, relações sexuais com humanas, humanas, tá certo? Humanas, não tem sentido, porque como ela disse, são seres que não tem nada a ver com sexo. Então, é um esforço para pegar e explicar. É ruim. Até mesmo porque Deus considera como filho aqueles que são dele. Aqueles que são dele não são filhos dele. Filho dos Não homens. é filho dos homens ou criatura dele. Então, isso dá a entender que realmente... Interessante, Quinho, é que a ideia de que, por exemplo, isso é muito importante, a ideia de que o povo de Deus não deve se misturar com o povo do mundo. Exatamente. Aí alguém fala assim, mas eu vou casar com a expectativa de que o meu marido venha a se converter. Errado. Julgo desigual. Desigual. A Roseli, por exemplo, quando ela me cercou, porque ela correu atrás de mim. Tem misericórdia. Ela correu atrás de mim. É mentira! Mas ela errou, ela desobedeceu. Não tinha nada. Um cara mundano, um cara não sabia nada e metido a saber. Cara cheio de... Cara do céu, eu não sei mesmo o que foi que ela viu em mim, cara. Porque beleza, não tinha e dinheiro não tinha, eu não sei o que foi. Eu realmente vou morrer com essa dúvida. Pergunta número 8, vamos lá. A base da salvação é perdão dos pecados. A base do perdão é arrependimento. Você concorda que a salvação é para todos, pois Deus mandou que todos se arrependam? Olha só que perguntinha marota. Vamos ver. Olá, Dani, tudo certinho? Aqui é o Ioiô e eu vou responder a questão 8. A base da salvação é perdão dos pecados. A base do perdão é arrependimento. Você concorda que a salvação é para todos, pois Deus mandou que todos se arrependam? Então, eu concordo sim. Vamos lá, 1 Timóteo 2,4 vai falar que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, você vê que Deus ele tem, no mínimo, um desejo que todo mundo se salve, né? Em Hebreus 10 vai falar também que pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo oferecido uma vez por todas, né? Então dá pra gente ter ideia que o sacrifício de Jesus ele foi oferecido por todos os pecados, os que já foram cometidos, os que vão ser cometidos, os de todas as pessoas. Então a gente vê aí que Deus ele quer que todos os homens sejam salvos e ele fez a obra completa e perfeita para que todos tivessem a possibilidade de ser salvos. O que acontece é que algumas pessoas podem rejeitar essa salvação que já foi entregue, né? E, por exemplo, João 3,18 vai falar: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Então a gente vê que a salvação está à disposição de quem crê e se arrepende. Logo, quem não crê e não se arrepende está automaticamente condenado. É isso mesmo, pastor Eros? Sem dúvida, é isso mesmo. Imagine que Deus tivesse, olha só, que Deus tivesse uns para ser salvo. Aí, olha só, ele não me escolheu, imagine isso, ele não me escolheu. Aí, veja bem, eu estou de fora da vida, e aí ele me joga no inferno por conta de que ele quis, capricho dele, ele me jogou no inferno. Você não acha isso insensato? Não é um Deus de bondade. Não é, pelo amor, não é isso. Não é mesmo, não faz. Ele quer que todos os homens sejam salvos, mas claro que é eficaz para aqueles que creem. Aquele que não crê, a ira de Deus, como disse bem ele, João 3,36, permanece. A oportunidade dá para todos. Todos. As pessoas rejeitam. Insensato. Eu vou fazer uma pregação um dia desses aí a respeito disso, de Barrabás, cara. Mas aguarde, se me espere, caramba! Não te dá oportunidade de falar, né? Não deixa eu falar! Deixa eu falar aqui. Judiação, viu? Mas é que seria um Deus muito injusto, né? Que eu não dá oportunidade e me julga. Se eu não tenho responsabilidade, eu não tenho culpa. Porque me joga no inferno. Seria um Deus mau, né? E pode observar também os dois ladrões da cruz, né? Os dois tiveram oportunidade.
Mas um se rendeu, o outro não. Um blasfemou. Então a ideia dele foi assim, Deus quis que esse se arrependesse, aquele outro não. Não vai para o inferno. Pelo amor de Deus, cara. Olha, me perdoe, mas eu não vou discutir. Não é assim que eu creio mesmo. Não vejo menor possibilidade de resposta para isso. Vamos embora. Pergunta número 9. A pergunta meio complexa. Haverá um dia em que todos serão julgados. O juiz é Cristo. Romanos 2,16. Como então você explica João 5, 22, 27, 45, 46 e 47? Vamos lá, nossa irmã Dalva trará luz à nossa ignorância. Bom dia, Daniel. Eu vou responder a pergunta 9. Haverá um dia que todos serão julgados? O juiz é Cristo. Romanos 2,16. Como então você explica João 5, 22, 27, 45, 46 e 47? Resposta. Jesus é o juiz. A acusação é pela lei de Moisés, uma métrica que nenhum ser humano é capaz de cumprir por si só. Esta métrica é Jesus. A lei reflete Jesus e os homens vão ser condenados por não serem a imagem e semelhança dele. Contudo, não pensem que eu os acusarei perante o Pai. Quem os acusa é Moisés. Em que estão as suas esperanças? Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? João 5, 45, 47. Obrigada. Boa noite. Maravilha! Foi bem, foi muito bem. Apesar de a pergunta estava difícil. Olha, algumas coisas, sempre lembrando isso para todos nós, trazendo isso à memória. No momento que eu fiz essa pergunta, eu estava imbuído lá no momento, lá vindo, estava envolvido com aquilo. E aí agora que eu veio a pergunta, eu tive que mergulhar de novo para sair com o peixe na boca, porque senão eu não saía, cara. Mas eu acho que ela foi muito bem, é isso mesmo. Lembrando, Moisés não é promotor. É o que saiu da boca dele por Deus, que é a lei. É a lei que acusa. Para nós que somos salvos, nenhuma condenação há para nós. E se não há condenação para nós, por que eu vou ser julgado? Se todos os meus pecados, se não há mais dívida em mim, eu vou ser chamado ao tribunal, por quê? Para condenação jamais. Não tem mais sentido, não há mais sentido. Agora, aqueles que insistem em imaginar que são justificados pelas suas bondades, pelas obras da lei, aí fala assim, então vem aqui, a lei diz isso. E aí, lembrando do texto de Tiago, quando ele fala assim, você pode obedecer tudo, mas se furou num, perdeu tudo. É o tipo do gabarito que tem que ser perfeito. E nessa situação, ninguém vai gabaritar. Não há condições. Não há condição. Vai furar, vai pro tacho. Mas eu gostei da afirmação dela que a lei descreve Cristo, né? Porque ele cumpriu tudo, é ele que se amolda perfeitamente na lei. Se você está nele, você está moldado na lei. Ô, Dalvinha, quero ver você amanhã lá. Eu não vi você semana passada, eu não vi ela lá. Eu não me lembro de ter visto ela lá. Por favor, vai no supermercado, vai trabalhar e tudo. O que você está fazendo aí ainda? Bom, pergunta número 10, derradeira. A última pergunta, agora sim. Dionísio e Dâmaris eram um casal? Será? Vivi muito tempo junto lá, viu? Questão 10. Dionísio e Damares eram um casal? Pesquisei antes e depois com as respostas dos irmãos, mais um pouco. Não debati porque todas as pesquisas são suposições. Que eles eram amigos? Que por mencionar o nome de uma mulher devia se tratar de uma mulher de classe social elevada? Que poderia ter sido assistente de Dionísio? Ou uma mulher estrangeira, pois no Areópago as mulheres atenienses não participavam, ou uma suposição do Vinícius. Suposição pode ser qualquer uma, né? Mas, se tratando de estudo bíblico, fundamentada na verdade, Paulo evangelizou em Atenas, nas sinagogas e na praça principal, e que após discutir com filósofos epicureus, que são ateus, e os estoicos panteístas, foi levado ao Areópago, uma espécie de Supremo Tribunal Federal que era para julgar crimes e também para escutar e debater questões solenes religiosas, que era o caso. E Paulo foi lá para expor o Evangelho. E todos os atenienses e visitantes estrangeiros foram escutá-lo. Ele falou sobre
da Boa Nova e depois saiu do meio deles. Ele, Dionísio, era membro do tribunal, por isso que está escrito que ele era um areopagita. Ela, Damares, ela pode ter escutado a Boa Nova na praça também, então não se sabe ao certo. O certo é que se juntaram a Paulo os que creram, quando ele saiu do Areópago, Dionísio, Damares e outros. Então, eles não eram um casal, conforme está escrito em Atos 17:34. E aí, pai? Rapaziada. Olha, no texto não dá, ninguém pode afirmar que era um casal. E eu já vi pregações, eu já vi muitos irmãos se manifestarem que era casal. Era tipo casal. Pegava mal se eu não fosse casal. Mas muito bom, né? A digressão que os irmãos têm feito, o estudo tem sido brilhante. Fica aí legal, a nota de. Que número que é esse, você sabe? 26. 26. Acho que no outro nós já estamos no 44. Caramba. Tem uma distância bem grande. E tá pegando fogo lá. Tá pegando também? Tá pegando fogo. Aqui vai começar a pegar, então. Não, a coisa... Aí essa é a complicação. E o cuidado com o velho faz umas perguntas que nem ele entende. Mas é isso, queridos. Valeu muito. Deus abençoe a sua semana. Que esse próximo questionário também seja proveitoso. Tamo junto, além da vida. Aleluia.